A infância em abrigos é a realidade de milhares de crianças brasileiras. Todas à espera daquele momento mágico, receber o amor definitivo de uma família. Mas e se essa família for composta por 2 homens ou por 2 mulheres? A legislação não prevê a adoção por casais homossexuais. A reportagem é da TV Câmara. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que toda criança tem direito a ser criada e educada pela sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Estimativa do Conselho Nacional de Justiça aponta que mais de 28 mil pessoas têm interesse em adotar. A burocracia atrapalha e o preconceito também. É que a lei não prevê a possibilidade de que casais homoafetivos adotem crianças e nem sempre a família que quer adotar é composta por um pai e uma mãe. Esta é a história de Augusto e do filho Leonardo, hoje com 28 anos. Augusto e o seu companheiro na época conheceram Leonardo quando ele chegou à casa deles junto com o caseiro que o criava. Algum tempo depois, o caseiro foi embora e o menino ficou. Normalmente quem adotava era um homem e uma mulher, mas no nosso caso nós vivíamos juntos, éramos 2 homens, ele aceitaria mesmo assim viver com a gente. Já na primeira conversa isso já foi colocado para ele. Apesar do preconceito, a assistente social autorizou a adoção. Augusto adotou Leonardo como se fosse solteiro. E ela deixava claro para a gente que tinha tanta situação absurda que eles iam entrevistar, por exemplo, pessoas que pegavam criança para adotar para explorar mão de obra ou para fazer todo tipo de situação mais constrangedora, explorar sexualmente. Tinha tanta barbaridade. Quando ela chegou lá, viu que nós vivíamos num apartamento muito confortável lá no Rio, que a gente tinha uma situação, que a gente era conhecido publicamente, que não sei que não ia gerar problema nenhum para a gente. Quem é contra a adoção por homossexuais teme pela formação da criança. O deputado Zequinha Marinho é autor de um projeto de lei que proíbe a adoção por homossexuais. Essa pessoa não pode crescer num ambiente onde ela não tem uma referência de quem é o pai e de quem é a mãe. Porque no primeiro momento isso pode ser bom, mas daqui a alguns dias, quando essa criança deixar de ser criança, ela vai ter uma série de dificuldades para poder entender, né, o meio em que ela está vivendo e como ela está sendo criada. A Igreja Católica e a Igreja Evangélica são radicalmente contra a adoção por homossexuais. Apesar de o Brasil ser um país laico, ou seja, suas leis não devem obedecer a nenhuma crença, as religiões interferem no debate sobre a adoção por casais gays. As bancadas religiosas formam um grupo influente dentro do Congresso Nacional, que até hoje impediu avanços quanto aos direitos dos homossexuais no Brasil. Para a igreja, a criança tem o direito de ser formado com a referência do pai e da mãe, que dará a essa criança a possibilidade de formar, né, a sua personalidade. Esta psicóloga é especialista em adoção por homossexuais. Ela diz que o importante nesta questão não é a orientação sexual, e sim a capacidade para ser pai ou ser mãe. Tem essa ideia que é oriunda de um conceito histórico, que é como se fosse um contágio. Se você convive com alguém que é homossexual, então você também seria homossexual. Acontece que se a gente for pensar nessa ideia, não era pra gente ter homossexuais, porque na grande maioria eles vêm de famílias que são heterossexuais. Não se cria um LGBT, não se cria um negro, não se cria as pessoas nascem da forma como elas são. Dia dos pais lá em casa era uma loucura. Por que? Conta aí. Tem 2 presentes, né? Dá atenção para um, para outro. Era bem interessante. Autor da nova lei de adoção aprovada no Brasil no ano passado, o deputado João Matos era contra, mas hoje se declara a favor da adoção por casais gays. É um processo em evolução, a questão também da aceitação de adoção de crianças e adolescentes por casais com relações homoafetivas vai ser aos poucos absorvida e não teremos daqui a pouco reações diferentes das reações que temos hoje no primeiro mundo. Enquanto o Legislativo não decide a questão,
O Judiciário tem autorizado a adoção por casais homoafetivos. Em abril deste ano, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a adoção de 2 crianças por um casal de mulheres de Bagé, no Rio Grande do Sul. Mas especialistas insistem que é preciso uma lei para garantir esse direito a todos. A jurisprudência é sempre uma interpretação da lei. Então é importante que isso faça parte da lei também, para não ficar sujeito a interpretações que sejam apenas de cunho preconceituoso ou moralista. Se elas podem oferecer amor para aquela criança e o mínimo de condições suficientes para ela crescer, enfim, para poder ser alguém na vida, eu acho que isso já está valendo o suficiente, né, para todo mundo. Tem muita gente que tem pai e mãe em casa, não tem amor, não tem carinho, não é feliz, né? A voz é o seu precioso instrumento de trabalho e quando ela falha, o prejuízo é enorme, tanto para o profissional quanto para os seus discípulos. Estamos falando do professor, projeto aprovado no Senado e que será apreciado na Câmara dos Deputados, quer cuidar da saúde vocal dos nossos mestres. A reportagem é da TV Senado. A voz é a principal ferramenta de trabalho de Marlene. A professora de ensino fundamental dá 5 horas de aulas todos os dias. Ela conta que os alunos são dedicados, mas a atenção deles custa um pouco de esforço. A técnica é parar, olhar e esperar um pouquinho. Porque se você falar mais alto que eles, a tendência deles é falar mais alto que você. E você vai ter que levar cada vez mais a voz. Cada vez você vai levar mais a voz vai ficando prejudicada. Ela diz que o aprendizado só veio depois de problemas com a voz. O abuso trouxe consequências e Marlene teve que procurar uma fonoaudióloga. Durante 2 anos tive que fazer fono, exatamente por isso, que eu estava assim, com a voz já bem prejudicada, para fazer esse trabalho mesmo com a voz. A professora Rosana tem uma turma com 30 alunos e quanto mais gente, maior o barulho. Por isso, ela diz que perde a voz com frequência. E eu procuro sempre fazer muito debate com eles em sala. Então, como a minha turma é muito grande, eu sempre estou tendo uns probleminhas de voz. Esta especialista explica que o problema é recorrente entre os professores. O barulho de sala de aula, o professor acaba gritando para poder se fazer ouvir, né? A respiração, utilizar uma respiração de maneira errada, utilizar um tom vocal, uma frequência de voz alterada. Né? Então, mais agudo ou mais grave do que seria realmente o tom correto da sua voz. E aí, outras questões realmente de higiene vocal, né? O uso de hidratação, tomar muita água, o vestuário de maneira errada, alguns professores que fazem uso do cigarro, que podem, então, gerar lesões na voz. Para evitar problemas desse tipo, um projeto aprovado no Senado autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Nacional de Saúde Vocal para os professores da rede pública. A proposta estabelece ações para a prevenção e o tratamento de problemas vocais e inclui exames de admissão e também periódicos para avaliar a voz dos professores. A voz é um instrumento principal de trabalho do professor e eles geralmente são vítimas de problemas vocais, problemas alérgicos, até por defeito de dicção, falta de treinamento. O programa também prevê iniciativas de capacitação. A cada 6 meses, médicos e fonoaudiólogos vão orientar os professores sobre cuidados para preservar a voz, tanto em sala de aula quanto fora dela. Se a gente tem esse apoio, você não vai ter problemas, você vai ter um profissional te ajudando e você vai conseguir ficar com a sua voz um pouquinho melhor. Né? Vai usar o tom correto, a dicção correta e não vai ter problemas de cordas vocais e não vai estar faltando em sala. No próximo bloco, as memórias do Rio Grande do Norte, contadas pelo Instituto Histórico Geográfico do Estado. E vamos conhecer a Escola Guinhar, que formou gerações de artistas plásticos mineiros. É o Parlamento Brasil, abrindo a sua janela cultural.